Hoje acordei muito disposta a resolver problemas de lógica de programação utilizando a linguagem de Python. Vem comigo! Olá, mana, tudo bem com você? Meu nome é Laís Benevides, eu sou a criadora e produtora de conteúdo no Conecta Elas. Vou deixar o arroba dele aqui para você ir lá conferir. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui alguns problemas de lógica de programação e como resolver eles utilizando Python. E eu espero muito que ajude vocês de alguma forma, que fique mais claro a como resolver esse tipo de problema. Mas antes de começar essa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de compartilhar com alguma outra mana que você sabe que precisa ver esse vídeo. Agora sim, vamos começar. E o nosso primeiro problema que temos aqui é para a gente encontrar o maior número em uma lista. Então, coloquei aqui tanto o problema, né, para a gente sempre ter em mente, como também a solução, que seria percorrer a lista e manter, né, o controle do maior número encontrado até o momento. Inicializar, né, uma variável com o primeiro número da lista e depois comparar com os outros elementos. Então, essa é a solução do nosso problema. E o primeiro passo que a gente precisa fazer é a definição da nossa lista. Então, aqui eu vou iniciar, né, a minha lista com os números que vão ser 3, 7, 2, 9 e 5. E essa vai ser a lista com que eu vou trabalhar nesse momento. E após isso, eu preciso encontrar, né, esse maior número, que no caso da minha lista seria um 9, mas eu preciso que o meu código retorne o meu número maior da lista. E para fazer isso, continuando aqui, eu vou precisar iniciar uma variável nova, que seria justamente esse maior número. E ela vai ser inicializada com o primeiro elemento da lista. Então, aqui eu posso colocar já o maior número, que é o nome da minha variável, e ela vai receber o valor da lista. E o primeiro valor da lista, no caso aqui, seria o zero, que aí ele vai retornar, que é o 3, que seria o índice, né, da lista que eu tenho. Então, com isso, eu posso já criar um laço de for, para percorrer a minha lista. Então, esse laço ele vai iterar sobre cada elemento da lista que eu chamei, né, de lista, então, e para isso, eu vou criar uma condição para encontrar o meu maior número. Então, eu vou colocar aqui, se if número é maior que o maior número, então o maior número vai receber agora o valor do número, que vai ser justamente esse maior número, para se você ainda não entendeu. Então, para cada elemento número da lista, ele vai fazer essa interação e fazer essa comparação, né, se o número é maior ou não. Então, aqui só por último eu vou fazer um print, né, para a gente poder retornar, mas basicamente na primeira interação que ele fizer, ele vai comparar se o número 3 é maior que o valor inicial, que seria 3, e aí não é, então permanece o 3. E depois ele vai comparar se o 7 é maior que 3, e aí o número vai ser substituído com 3. E no final, o maior número vai ser o 9. E aí ele consegue fazer essa solução para a gente. E aí, se eu mudar para um menor, ele vai fazer a questão inversa, né? Se o número for menor. E aí ele mostra que é o 2. Já nesse segundo problema aqui, eu preciso verificar se uma lista está ordenada de forma crescente. E eu tenho a solução aqui, que seria realmente percorrer a lista, como a gente fez antes, e verificar se cada elemento é menor ou igual ao próximo elemento. E para isso acontecer, eu preciso declarar na minha lista, que ela vai ser definida com os valores 2, 3, 5, 7 e o valor 9. Então, eu vou aqui completar a minha lista e vou trabalhar com essa lista nesse momento. E para continuar, eu preciso criar uma variável chamada ordenada e iniciar ela como true. Então, essa variável ela vai ser usada para indicar, né, se a lista está ordenada ou não. E seguindo aqui, eu vou construir o meu for. Então, esse laço do for ele vai interar sobre os índices da lista, né, que eu declarei aqui, exceto o último índice. Então, esse range len lista -1, ele garante que o i varie de 0 até o penúltimo índice da nossa lista, ok? E aí, dentro do laço, vai haver uma condição if, que vai verificar se o elemento atual da lista, que seria o i, é maior que o próximo elemento da lista, que no caso seria o i mais
1. E se essa condição for verdadeira, significa que a lista não está ordenada de forma crescente. Então, eu vou colocar aqui, né? Ordenada vai ser igual ao false, e em seguida ele vai ter um comando break que vai interromper esse laço, já que não é necessário continuar verificando os outros elementos, já que ele já encontrou a resposta, né, que a gente queria. E aí, por último, eu vou criar aqui uma condição, né, um if e um else, que se ele for ordenado, ele vai printar um texto para a gente que a lista está ordenada de forma crescente, e se ela não estiver ordenada, vamos ter o texto, né, referente a isso, de que a lista não está ordenada de forma crescente. Então, ele vai ser após o laço do for, tá? Então, a gente coloca ele embaixo, e aí a gente pode rodar o nosso código após terminar, né, de escrever essa linha 16, para a gente poder verificar se nessa lista que a gente criou, fazendo esse for com esse range, qual é a resposta que a gente vai ter. Então, rodando aqui o Python com o problema 2, ele mostra que a lista é ordenada de forma crescente, né? Então, ele entrou nesse primeiro if, já que a nossa lista está ordenada realmente de forma crescente. Agora, se eu modificar um número aqui, por exemplo, o 3, ele vai ser 8, e eu rodar novamente o nosso código, ele já vai retornar para a gente o nosso caso de else, porque não está ordenada, né? Ela não está seguindo essa ordem. E partindo para o próximo problema, aqui temos o nosso querido problema de calcular o fatorial de um número. E para como solução, a gente tem o fatorial de um número é o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a esse número, e use o looping para multiplicar, né, todos esses números. Então, primeiro de tudo, eu preciso definir uma função que eu vou chamar aqui de fatorial, e essa função vai receber um argumento n, que é o número, né, para qual queremos calcular de fato o fatorial. E aí, dentro da função, vamos ter a variável resultado inicializada com o valor 1, e essa variável vai ser usada, né, para armazenar o resultado do cálculo do fatorial, tá? E o nosso looping aqui, né, do nosso ciclo do for, nosso laço do for, que vai iterar sobre os números de 1 até n. Inclusive, essa função range 1, vírgula n mais 1, ela gera uma sequência de números começando em 1 e terminando em n. E aí, dentro do laço, vamos ter a linha resultados igual a 1, que é equivalente ao resultados, que vai ser igual resultados vezes i. E isso multiplica o valor de resultados pelo valor de i em cada interação do nosso laço. E por último, eu vou retornar o resultado e printar esse valor se ele for o fatorial do número que eu defini aqui dentro do print. Então, se eu colocar 5 e rodar aqui o comando, ele vai retornar para a gente que o fatorial de 5 é de 120, né. E aí, se eu mudar, por exemplo, para 8, o número para 8, ele vai fazendo essa mudança dependendo do número que eu for colocar, definindo como esse n, né, que a gente definiu lá no começo da nossa função. Então preste bem atenção nisso aqui. E nosso penúltimo problema é para verificar se o número é primo. E temos como solução um número primo é aquele que é divisível apenas por um e por ele mesmo. Tem a verificação, né, se o número é divisível por quaisquer números menores que ele, excluindo um. E para começar, eu vou criar uma função e ela vai se chamar é primo e ela vai receber, né, como argumento n, que vai ser o número que queremos verificar se ele é primo. Então, eu vou colocar aqui a declaração dessa função e vamos começar com uma condição, primeiro com o if, que vai verificar se o n é menor ou igual a 1. Então, os números menores, né, ou iguais a 1, eles não são primos, então a função vai retornar false nesses casos. Então, eu vou colocar aqui um return como false, e depois eu vou colocar um for que vai iterar sobre os números de 2 até n menos 1. Então, essa função que eu vou criar do range 2,n, ele vai gerar uma sequência de números começando em 2 e terminando em n menos 1. E aí, dentro desse laço, vai acontecer uma condição, né, que vai verificar se o n é divisível por 1. Ou seja, né, se o resto da divisão de n por 1 vai ser zero. E se no caso ele não for divisível por qualquer número entre 2 e n menos 1, ele não vai ser primo, então retorna o false também. Já se o laço terminar sem encontrar nenhum divisor, significa que o n, né, não vai ser divisível por nenhum número entre 2 e n menos 1. Então, aí sim a função retorna true, indicando que o n vai ser
primo. E aí, por isso que tem nessa linha 13, né, na verdade na linha 11 o return como true. E aí eu vou só printar aqui o número primo e vou colocar o exemplo do 17, né, pra gente verificar se é um número primo ou não. Então, rodando aqui o meu código, eu já recebo, né, se que o primo, que eu coloquei, que eu defini, é igual a true. Agora se eu colocar, por exemplo, 18, aí ele já vai retornar que é false, porque ele não vai encontrar nessa divisão, não vai ser bem sucedida. E o nosso último problema é para inverter uma string. Então, a solução dele vai ser percorrer a string de trás para frente, né? E construir uma nova string. No caso, a gente vai construir uma nova palavra. E para isso acontecer, eu vou chamar aqui uma função que vai ser inverter string. E essa função vai receber um argumento que vai ser string, que vai ser, né, o valor que queremos inverter. E após isso, né, dentro da função, vamos criar também uma variável invertida que vai ser inicializada como string vazia, já que ela vai ser usada, né, para construir a nossa string completa. E aí, vamos criar também o nosso laço de for, que vai iterar sobre cada caractere da string de trás para frente. Então, essa anotação de string abre chaves, né? Dois pontos, menos um, é uma técnica de fatiamento, tá? Que cria uma nova string com os caracteres da original em ordem invertida. E aí, por último, né, dentro do laço, cada caractere-chave vai ser adicionado ao final da string invertida, usando essa operação de concatenação, que vai ser o sinal de mais igual ao char. E aí eu vou poder retornar, né, a invertida e poder printar esse valor. E claro, lembrando sempre de definir qual é a palavra que a gente quer inverter, né? Qual é essa string. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o valor dela como olá, e aí quando eu rodar, né, esse código, a gente vai ver que ela vai inverter, né, o A vai ser o primeiro, e enfim, ela vai começar a inverter fazendo um alô, né. Mas aí você pode brincar com vários outros tipos de string, e é isto. E esses foram os desafios solucionados de hoje. Eu quis trazer esse novo modelo aqui, né? Que eu nunca tinha trazido ele antes, resolvendo com Python. E eu preciso muito saber se vocês gostaram, se vocês querem que eu traga mais, com qual linguagem, né, que vocês gostariam que eu trouxesse esses problemas resolvidos. E antes de encerrar esse vídeo, eu só queria pedir pra você não se esquecer de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de compartilhar com alguma outra mãe. Esse ano estamos com a meta de 5.000 inscritas aqui no canal, então eu queria muito alcançar essa meta até agosto e eu conto com você para que essa meta seja alcançada. Até o próximo vídeo e tchau!